Olá, pessoal. Vamos continuar nossas aulas aqui online a respeito da respiração vegetal. E nossa aula de hoje é a respeito, a gente vai abordar, a cadeia de transporte de elétrons ou a cadeia transportadora de elétrons. Antes disso, vou fazer uma rápida revisão e deixar alguns pontos claros para que a gente possa avançar nesse tema, né? Então, o processo respiratório, como já falamos antes, né, ele é separado em três etapas. Nessa etapa inicial aqui, que é a glicólise, não é isso? Eu vou marcar aqui para deixar aqui marcadinho. Então, a gente tem aqui a glicólise que ocorre no citosol, onde as exoses, muitas vezes é comum nos vegetais a gente abordar a glicólise a partir da oxidação de uma molécula de sacarose, né? Mas nessa sacarose, uma vez que ela é quebrada por ação das invertases ou da sacarose sintase, se produz moléculas ou exoses, né, de glicose, de frutose e de UDP-glicose. É isso? Bom, a oxidação dessas moléculas, então, na glicose vai levar à formação de piruvato, se vocês lembram bem, com produção de ATP em nível de substrato. Lembrando que a produção de ATP para cada exose é de 4 e que o gasto que vai interferir diretamente no saldo de ATPs é variável, mas normalmente se considera que foram gastos 2 ATPs. Portanto, de ATP na glicólise eu tenho um saldo de 2 ATPs para cada exose oxidada nesse processo, não é isso? Se eu considerar isso por sacarose, esse valor será o dobro, certo? Esse valor será o dobro, né? Duas vezes, vezes aqui, para ficar bem claro. Bom, também são produzidas aqui na glicose moléculas de NADH, não é mesmo? Lembrando que também são produzidos, então são NADHs que estão, onde que esse NADH produzido na glicólise está? No citosol, né? E são produzidas duas moléculas de NADH a cada exose, conforme eu já expliquei na aula que a gente tratou exclusivamente de glicólise. Muito bem. Este piruvato, então, que são duas moléculas também de piruvato para cada exose, né, que no processo glicolítico, ele é transportado para mitocôndrias. Olha aqui a mitocôndria, né? Tem até uma imagenzinha de uma mitocôndria, né? E lá na mitocôndria vai começar o que a gente chama de ciclo de Krebs, onde inicialmente na primeira fase do ciclo de Krebs, ou a gente chama de primeira fase, o piruvato é convertido em acetilcoenzima A, e de fato entra no ciclo de Krebs. Não é mesmo? Bom, no ciclo de Krebs são produzidas moléculas de ATP, a gente disse já, uma molécula de ATP para cada piruvato, ou duas moléculas de ATP para cada exose, já que são dois piruvatos produzidos, né? São produzidas moléculas de NADH, não é isso? Que estão dentro da mitocôndria, estão na matriz mitocondrial. Isso é importante lembrar. O NADH do ciclo de Krebs está na matriz mitocondrial. Isso é fundamental lá na cadeia transportadora de elétrons, ou na cadeia de transporte de elétrons, para a gente entender o processo de produção de ATP. Nós vamos entender melhor isso lá na frente. E neste caso, são produzidas 4 moléculas de NADH para cada piruvato, ou 8 moléculas de NADH para cada exose. E mais duas moléculas de FADH2 para cada exose, ou uma molécula para cada piruvato. Então, duas moléculas de FADH2 para cada exose. Bom, eu quero que fique bem claro a localização dessas moléculas de NAD produzidas aqui na glicólise. Elas estão no citosol, ou seja, elas estão externas à mitocôndria. E esses NAD aqui produzidos internamente na matriz mitocondrial. Isso tem que ficar claro aqui para a cadeia de transporte de elétrons. Perfeito? Bom,
Vamos lá então, relembrando novamente. Aqui, imaginemos aqui que a gente, nessa parte aqui externa da mitocôndria está o citosol. Então, para cada exose, se eu quiser saber por sacarose, basta eu multiplicar por 2. Aqui, na glicólise, são produzidas 4 moléculas de ATP, mesmo? 2 moléculas de NADH, é isso? E 2 moléculas de piruvato, que são transportadas através da membrana externa, através da membrana interna, e são transportadas aqui para a matriz mitocondrial, onde vai ocorrer o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, eu também tenho produção de ATP, 2 para cada exose. Eu tenho produção de NADH, como já disse, 8 para cada exose, ou 4 para cada piruvato, né? Cada piruvato, desculpem, ou 2 moléculas de FADH2 para cada exose, ou uma para cada piruvato, isso tem que ficar claro. E essas moléculas aqui estão aonde? Na matriz mitocondrial. Bom, a cadeia transportadora de elétrons, que é o tema do nosso assunto hoje, ela ocorre aqui na mitocôndria, mas o local de ocorrência é essa membrana, a membrana externa da mitocôndria, certo? Porque é aí que estão os complexos proteicos da cadeia transportadora de elétrons, perfeito? Então vamos entender melhor agora o tema da nossa aula. Então a gente vai falar sobre a cadeia de transporte de elétrons e a fosforilação oxidativa, que é a produção de ATP a partir do gradiente eletroquímico de prótons formado da cadeia transportadora de elétrons. Na verdade, nós vamos deixar esse tema aqui da fosforilação oxidativa de forma mais específica e aprofundada para a próxima aula. A gente vai abordar mais o tema da cadeia transportadora de elétrons. Bom, vamos entender melhor então, né? A cadeia transportadora de elétrons, então, é o sistema de transporte de elétrons que é formado por 4 complexos proteicos que estão inseridos na membrana interna da mitocôndria. Então, quando eu pergunto qual o local de ocorrência da cadeia de transporte de elétrons? Membrana interna da mitocôndria. O quinto complexo proteico é uma enzima conhecida como F1 ATP sintase, que vai levar à biossíntese de ATP. Então, a gente tem os 4 complexos proteicos aqui da cadeia de transporte de elétrons. O primeiro complexo é conhecido como NAD desidrogenase, que é o complexo 1 aqui, complexo 1 aqui, complexo 1. O segundo complexo é a succinato desidrogenase. Nesse esqueminha aqui, é o complexo 2. Certo? O terceiro complexo é o complexo citocromo BC1. Aqui, ó, o complexo 3. Perfeito? E o complexo 4 é a oxidase terminal. Complexo 4 aqui. Ok? Bom, neste sistema, então, os NADH e FADH2, que são o que a gente chama de poder redutor, então vamos falar especificamente do NADH, depois a gente fala do FADH2. Eles vão ser oxidados, ou seja, eles vão perder elétrons, né? Para esses complexos. Então, os elétrons do NADH aqui, ó, o NADH aqui, galera, ó, eles são transferidos de um complexo a outro, aqui, complexo a outro, né? Os elétrons desse NADH. Então, ele foi oxidado a NAD, mas, né? Os elétrons são transferidos de um complexo a outro até chegar no aceptor final de elétrons. É bom lembrar esse nome, o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Então, o oxigênio aqui, ó, é o aceptor final de elétrons. Ele recebe elétrons. Portanto, esse oxigênio ele vai ser reduzido à água. Então, eu tenho como produto aqui na respiração a água. Beleza? Além desses complexos indicados aqui, também participam do transporte de elétrons as ubiquinonas e o citocromo C. A gente vai ver isso melhor no próximo slide. A passagem de elétrons através desses complexos vai resultar num transporte vetorial de prótons. Então, isso é importante demais para a biossíntese de ATP. Transporte vetorial de prótons, que são simbolizados como H+, o íon hidrogênio. Transporte vetorial de prótons,
da matriz para o espaço intermembrana. Então, quando a gente lembra da mitocôndria, tem a matriz mitocondrial, a membrana interna, onde estão os complexos, o espaço intermembrana e a membrana externa. Neste espaço intermembrana, quem tiver dúvida, volta lá na aula que fala sobre mitocôndria, no início dessa aula, é que os prótons vão ser acumulados. Então, vai haver um transporte vetorial de prótons para o espaço intermembrana. Este transporte ou bombeamento de prótons para o espaço intermembrana gera o que a gente fala de gradiente eletroquímico de prótons. Elétricos, porque esses prótons H+ tem carga, e químico, porque ele altera o pH. Lembrem disso. Hidrogênio, né? Então, quanto mais prótons ou íons H+ eu tenho no meio, menor meu pH. Então, ele cria um gradiente, ou seja, uma diferença de elétrica e química de prótons, que é a força protomotora, okay? Que será utilizado para a biossíntese de ATP. Lá, vamos fazer uma setinha aqui para ficar claro, lá na fosforilação oxidativa, mais à frente, que é a enzima conhecida como FO, de novo, F1, ATP sintase. Perfeito? Então, olha o esquema aí mais bem desenhado, mais bem explicado, né? A gente tem aqui, vamos entender, o complexo 1, análise deshidrogenase, aqui. O complexo 2, que é a succinato deshidrogenase. O complexo 3, que é o citocromo BC1, muito bem. E o complexo 4, que é a citocromo C oxidase. O que acontece aqui, então? Vamos entender. Primeiro, eu queria observar duas coisas e deixar claro para vocês. Os processos da cadeia transportadora de elétrons ou da cadeia de transporte de elétrons de células animais e vegetais são muito semelhantes. Embora as células vegetais tenham algumas diferenças das células animais. Por exemplo, a célula vegetal tem esse complexo aqui, que é chamado de oxidase alternativa, que faz parte do processo de respiração resistente ao cianeto, que é exclusivo de células vegetais, não tem células de animais. As células vegetais, também possuem múltiplas NAD ou NADP desidrogenases. Aqui tem exemplo de uma aqui, ó, que as células de mamíferos não têm. Então, existem diferenças, né, entre as células animais e vegetais. Essas NAD desidrogenases são muitas vezes insensíveis à rotenona, que é um veneno metabólico. Perfeito? Então, para a gente entender. Bom, e aqui a gente tem a enzima que eu falei para vocês, que é o complexo proteico FOF1-ATP sintase, que é o complexo responsável, a gente vai falar na próxima aula online, específico sobre isso, pela biossíntese de ATP. Então, o que acontece aqui de forma geral? Depois a gente vai falar casa a casa. Conforme o NADH é oxidado, ou seja, perde elétron por complexo, esse elétron, olha aqui, ele vai ser transportado de complexo a complexo. Então, do complexo 1 para o complexo 3, do complexo 3 para o complexo 4, até chegar ao aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, que ao receber esse elétron é reduzido a água. Então, esse é o processo da cadeia transportadora de elétrons. Tá? Vamos entender melhor. Vejam bem, eu tenho aqui essa região que é a matriz mitocondrial. Tá? Vamos guardar essas referências aqui. Aqui eu tenho um espaço intermembrana. Então, esse NADH aqui, ó, sendo oxidado aqui no complexo 1, é o NAD que veio, ou seja, que foi produzido no ciclo de Krebs. Já esse NADH aqui, ó, externo, ele está no espaço intermembrana, é o NADH produzido na glicólise. Isso é fundamental. Por quê? Porque o gradiente eletroquímico de prótons produzido por este NADH vai ser diferente desse. Portanto, a quantidade de ATP formada
depende desse gradiente. Como ela depende desse gradiente, ela é variável. Se for o NAD que veio da glicólise, é um valor. Se for o NAD que veio do ciclo de Krebs, será outro valor. O FADH2 ele vai ser oxidado aqui no complexo 2, ó, o FADH2, tá? Então vamos falar primeiro, vou deixar aqui escrito, a letra não é das melhores, mas dá para entender. FADH2, certo? Beleza? Muito bem. Então, olha aqui. Este NAD que veio do ciclo de Krebs, lembra que são 8 NAD produzidos, ok? Para cada exose, ou 4 NAD produzidos para cada piruvato. Ele é oxidado, ou seja, ele doa elétrons aqui para o complexo 1, certo? E conforme ele doa elétrons aqui, ó, complexo 1, ocorre o que a gente chama de transporte vetorial de prótons. Ok? Beleza? Transporte vetorial de prótons, ou ejeção de prótons. Para onde? Para o espaço, né, intermembrana. Aqui a gente tem membrana interna, aqui tem o espaço intermembrana. Essa região aqui, então, ó, essa região aqui, ó, é o espaço intermembrana. Ok? Para cada NADH, então, oxidada aqui no complexo 1, ocorre o transporte de 4 prótons. 4 prótons. Lembra dessa quantidade. Esse elétron, então, ele é transportado para a ubiquinona. O que é a ubiquinona? Essa proteína aqui que está dentro da membrana, ela se difunde livremente na membrana interna, nessa parte aqui da membrana, dentro da membrana, né, interna, e serve para transferir os elétrons, ó, o elétron aqui, que beleza? Serve para transferir os elétrons das desidrogenases para o complexo 3. Então vejam que ela leva os elétrons direto para o complexo 3. Quando esse elétron chega aqui no complexo, ocorre de novo o quê? Transporte de prótons, ou transporte vetorial de prótons, ou ejeção de prótons aqui para o espaço intermembrana. Portanto, mais 4 prótons são transportados aqui. Esse elétron, então, vai para a proteína conhecida como citocromo C, ok? Que é uma proteína periférica que transfere elétrons do complexo 3 ao complexo 3 aqui, meu povo, ao complexo 3, até o complexo 4, que é a citocromo oxidase. Quando esse elétron então, é transferido para o complexo 4 e chega até o oxigênio então é reduzido a água, ocorre também o transporte vetorial de prótons para o espaço intermembrana. Então percebam que para cada NADH que veio do ciclo de Krebs oxidado na cadeia transportadora de elétrons, são ejetados 4, 8, 10 prótons. Isso é fundamental quando a gente for fazer o cálculo da quantidade de ATP que vai ser formado. Este gradiente eletroquímico de prótons, ou seja, que está enchendo de prótons, criando uma diferença elétrica e química entre o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial, ele é a força protomotora utilizada pelo complexo 5, nós vamos explicar mais à frente melhor, utilizada pelo complexo 5 para a biossíntese de ATP. Perfeito? Perfeito. Bom, e o NAD que veio, e o NAD que foi produzido na glicose que está externo? Ele é oxidado aqui nessas NAD desidrogenases externas. Este elétron então é transportado aqui para a ubiquinona, que nós já comentamos previamente. A ubiquinona transporta este elétron para o complexo 3. Percebam que aqui no complexo 3 novamente tem ejeção ou transporte vetorial de prótons para o espaço intermembrana. Quantidade de 4 prótons para cada NAD. Né? O elétron, então, vai transportado para a citocromo C, para essa proteína, de novo. Passa aqui para o complexo 4. E o elétron chega até o oxigênio reduzido, sendo o oxigênio reduzido a água, com mais um transporte adicional de prótons aqui. Percebam que a quantidade de prótons ejetada pelo NADH externo que veio da glicólise é menor do que pela quantidade ejetada pelo próton aqui do ciclo de Krebs. Neste caso aqui, foram injetados 6 prótons. Ok? Beleza.
E o FADH2? E o FADH2? Ah, o FADH2 ele é oxidado aqui no complexo 2. O elétron, então, do complexo 2 é transportado para a ubiquinona, que, por sua vez, transporta esse elétron aqui para o complexo 3. O que acontece no complexo 3 quando esse elétron chega? O que acontece quando chega o elétron? Transporte vetorial de prótons, 4, não é isso? Este elétron, então, ele é transportado para o citocromo C, que por sua vez transporta esse elétron para o complexo 4, que é a citocromo oxidase. Ocorre novamente transporte vetorial de prótons. O oxigênio, que é o aceptor final de elétrons, recebe esses elétrons e é reduzido a água. Percebam também que a quantidade de elétrons transportada, de prótons, desculpe, ejetada em razão do transporte de elétrons proveniente da oxidação do FADH2 também é menor do que o NAD aqui, ó. Na quantidade de 6 também. Certo? Isso vai influenciar diretamente na quantidade de ATPs sintetizados. Então, quanto maior o gradiente eletroquímico de prótons gerado, maior a quantidade de ATP sintetizada. Perfeito? Isso precisa ficar claro. Lembrando, então, este NAD aqui leva à ejeção 10 prótons para cada molécula de NAD oxidada. Este FAD leva à ejeção de 6 prótons. E esse NAD externo, ou citosólico, que vem lá da glicose, também de 6. Não é isso? Mais à frente a gente vai falar quanto de ATP é produzido para cada próton que é ejetado. Ok? Bom, esse esquema, só para a gente finalizar e entender melhor, é a mesma coisa do esquema anterior, onde a gente mostra aqui a célula vegetal, né? Aqui a membrana interna da mitocôndria, né? Nessa região aqui, né? Está aumentada, a membrana interna, os complexos. A mesma coisa do slide passado, só para a gente lembrar. Membrana externa da mitocôndria, um pouquinho ME de membrana externa, para a gente entender. Né? Então, ó, o NADH que estava aqui, ó, né, do citosol, ele vem para cá, ó. Então, ele é oxidado pelas NAD deshidrogenadas externas. Né? Já o NADH que foi produzido aqui no ciclo de Krebs, ele é oxidado aqui no complexo 1. Né? Por isso, essa variação da quantidade de prótons ejetada. Né? Esse NADH aqui vai ser NAD deshidrogenado externo, ele vem para o biquinona e vai aqui. Ó, né? Já o elétron desse NADH oxidado aqui, ele passa no complexo 1, já tem ejeção de prótons. Quantos? 4 a cada NAD oxidado, que são 2 elétrons transportados. Passa aqui para o biquinona, vai no complexo 3. Né? Aqui no complexo 3, mais 4 prótons são ejetados. Tanto faz se é do NAD externo ou interno, a mitocôndria. Né? Esse elétron, então, vai para o citocromo C, que transporta o próton aqui para o complexo 4, que é a citocromo oxidase, mais a ejeção de prótons. O oxigênio é o aceptor final de elétrons, recebe esse próton e é reduzido a água. Então, a quantidade, deixando bem claro, a quantidade de prótons ejetados ela é variável, dependendo de qual e do local que o NAD ele é oxidado, né? E depende também aqui do FADH2, que é oxidado aqui no complexo 2. Lembra que no complexo 2 não tem ejeção de prótons. O elétron dele vai para a biquinona, vai para o complexo 3, aqui sim vai haver ejeção de prótons. Isso tem que ficar bem claro, ok? Bom, então até a próxima aula. A gente vai falar na próxima aula de fosforilação oxidativa, explicando melhor a quantidade de ATP formada. Obrigado.